Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos aqueles e aquelas que de maneira extremamente solidária compartilham comigo da concepção de uma educação que nada mais é do que a nossa existência numa condição de melhoramento intra e interpessoal, e mais que isso, e agregado a isto, a ideia de que, apropriado de saberes, nós vamos compartilhando de uma concepção de melhoramento civilizatório, de ampliação da solidariedade, de fortalecimento dos vínculos, de constituição de uma sociedade que se desenvolva a partir das pessoas. E penso que nesse momento, e aí eu preciso trazer à baila um questionamento que foi me feito hoje, é preciso que a gente discuta um pouquinho qual é o perfil de uma identidade que busca protagonismo no contemporâneo. E não é uma receita, porque a gente não está aqui em atrevimento dizendo que isto cabe, que isso não cabe. São apenas pistas, inspirações, para a gente pensar com uma certa leveza, mas, cravejado de comprometimento, quais são as características que alguém precisa, ter constitutivamente, nos seus fazeres e nos seus saberes, e aí nós vamos trabalhar um pouco a ideia de praxis, no contemporâneo, para se constituir com protagonismo dentro dos aspectos pessoais, e dentro dos aspectos profissionais. Preciso dizer para vocês o seguinte: viver no contemporâneo é nada mais, nada menos do que entender que nunca haverá alguém com uma condição pronta e acabada, se tratando de melhoramento, refinamento, aperfeiçoamento, e reedição de si mesmo. Então é preciso que a gente saiba que o contemporâneo é o tempo da inconclusão, é o tempo da incompletude. Na modernidade sólida, nós tínhamos a opção: não, eu vou ficar na condição, de sujeito que está terminado, sujeito que está acabado, e por vezes poderia estar mesmo, não sei, mas assim, não quero mais buscar possibilidades de aprender alguma coisa, não quero buscar reedições acerca da minha condição como protagonista em família, como protagonista na comunidade, como protagonista na instituição onde eu trabalho, como protagonista de mim mesmo. A gente tinha essas opções porque nós tínhamos duas realidades que hoje estão corrompidas. A primeira, baixo fluxo de formação intelectual. Nós não tínhamos a quantidade de produção intelectual como nós temos agora, se tratando de liberação das universidades. As universidades estão, com o discurso da democratização do conhecimento, não vou entrar nesse momento nessas questões, liberando massas e massas e massas de identidades que vêm das tecnologias, que vêm das licenciaturas, que vêm dos bacharelados e que, vêm numa condição de inserção. Então vejam que na modernidade sólida era de um jeito, na pós-modernidade líquida, isso se altera. Produção intelectual de larga escala, ou seja, quem vai ficar nos espaços de protagonismo não é quem tem titulação, não é só quem tem documento, é quem consegue manter a chancela do documento, ou seja, quem se comporta como, quem tem competência humana, técnica e conceitual como. Ou seja, o papel não é mais garantia de sucesso. Aquele diplominha, que a gente ganhava lá, e uma pós-graduação feita à distância, que a gente fez rapidinho porque não nos interessava. Eu uma vez fui entrevistar uma menina, que estava fazendo especialização e ela esqueceu o nome da especialização. Ela disse: eu nem lembro o nome porque é muita coisa. Eu digo: olha, a gente fazer uma lato sensu, e não saber o nome da lato sensu é no mínimo preocupante, Então esse é um cenário.
O outro cenário da pós-modernidade, que na modernidade era um cenário, né, dinâmico, era a ideia de que, né, havia uma ideia conformada de espaço profissional, né? Então, quer dizer, a gente não tinha aguçada, né, a ideia instintiva de sobrevivência que a pós-modernidade nos trouxe. A pós-modernidade nos trouxe uma ideia de sobrevivência tão grande que a gente, né, constitui uma ideia de correr atrás. Que é fantástico. O correr atrás dá uma ideia de que um sujeito hoje na modernidade líquida, na pós-modernidade líquida, desculpa, ele vai fazer 3 concursos ou 4 ao longo da vida. Na modernidade sólida a gente fazia 1 quando fazia, né? E morria naquele ali, com perdão da expressão, né? A gente achava que aquele ali tava ótimo e já constituía, inclusive, um projeto de vida. Com data para aposentar, né? Com quantos filhos ia ter. Era tudo previsível na modernidade sólida. O que não é, né? Na pós-modernidade líquida. E esse seria um outro elemento. Por que eu estou usando esses 2 elementos para fazer essa discussão com vocês? Justamente para postar as características que eu vou trazer, né, a imersão agora, né? Eu entendo que um sujeito para atuar na pós-modernidade, né, líquida, com protagonismo, né, ele precisa ser alguém de profundidade, né? Ele não pode ser uma pessoa superficial. E quando eu digo superficial, era aquele conceito que a gente tinha, saiba um pouco de tudo e pouco de nada também, né? Que era o que a gente vivia, né? Saiba um pouco de tudo e fique dançando de forma rasa, né? Porque onde você se instalar, né, como se fosse um programa de computador, tá bom, né? Não é mais assim, né? Você precisa saber em profundidade, até porque com a ideia, né, ou com a dimensão que nós estamos vivendo de competição por espaço, nós não temos mais um colega de área, né? Nós temos alguém que está esperando para puxar o nosso tapete, né? E não me venham com churumelas. Nós temos ali alguém que não está vibrando conosco. Nós temos alguém que está cuidando para ver se a gente vai ser, né, um pouco menos na atuação de existência ou se a gente vai frouxar a calça para abocanhar o lugar da gente, né? Para abocanhar o lugar da gente. Às vezes a gente não dá o devido valor para o espaço onde a gente está inserido e inserida. A gente vai dar quando a gente vê que há uma matilha, né, de colegas, vou pôr entre aspas, né, de colegas que estão tentando de qualquer forma, né, assumir aquela posição. Porque se estivessem fazendo isso de forma idônea e libada, tudo bem. Mas não é o caso às vezes, né? Às vezes funciona a pedagogia do puxão de tapete, né? Eles puxam o tapete descaradamente e ainda curtem o que a gente põe na rede social. É assim que tá funcionando agora na modernidade, na pós-modernidade sólida, pra gente saber, tá? Então, alguém que tenha profundidade, alguém que tenha formação sólida, ou seja, não dá pra parar de estudar. A gente vai ter que estudar sempre. E quando eu digo estudar sempre, eu não estou dizendo que a gente tem que estar sempre dentro da universidade. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer leitura para poder ampliar o campo vocabular, para poder ampliar o campo de atuação, para poder pensar o que não foi pensado, para poder articular e ressignificar aquilo que foi estabelecido. Quer dizer, a gente precisa de uma visão dinâmica das coisas, né? E aí vem a outra ideia do protagonismo dentro da pós-modernidade, que é a ideia de sermos dinâmicos. E quando eu digo dinâmicos é antever as coisas. Nós não podemos fazer o que fazíamos na modernidade sólida, que era esperar as coisas caírem no colo da gente para depois a gente ver o que vai fazer. Não, nós temos que estar sempre um passo à frente. Ouçam essa coruja idosa. Ouçam essa coruja idosa. Um passo à frente, sempre. Porque se nós não estivermos um passo à frente, né, nós não ficamos flexíveis neste enredo de protagonismo. Então, mesmo que a gente tenha um parâmetro, é preciso que a gente tenha um parâmetro, né? E antever na pós-modernidade líquida é a ideia de que, né, antevendo, eu já vou me movimentando.
Antevendo, eu já vou criando mecanismos para evitar o impacto, para administrar o impacto ou para ressignificar o impacto. O que eu não posso é só esperar o impacto, né? A gente fica esperando o impacto. Diz, não, pois é, mas eu achei que havia uma possibilidade de não bater. Não. Você trabalha com a ideia ou com a pior ideia, né? O que vier dentro disso, né, é ganho. Eu sempre trabalho com a ideia mínima, né? Sempre. Tudo que eu vou fazer tem, né, um balizador mínimo. Eu tenho que atingir aquele balizador mínimo. Porque eu preciso chegar à condição de, no mínimo, arranhar a excelência. Eu preciso arranhar a excelência. Então vejam que a dinamicidade é a ideia de se colocar num movimento, né? Não só de antever, mas de fazer do seu saber algo interessante, pertinente, né? Morin diria pertinente. Morin trabalha com a ideia da pertinência. Profissionais de pertinência ficam, profissionais que não são pertinentes ao tempo, né, que caducaram no seu fazer, vão, né, a óbito profissional, né? O professor Morin vai fazer uma discussão nesse sentido e ele não está errado, ele está certo, né? O outro elemento não menos importante nessa condição é a ideia de que, né, nós nos desprendemos das nossas vontades no sentido de achar que a realidade vai se adaptar a gente. Na modernidade sólida, há, né, condição de espaço-tempo se adaptava a gente. Porque a gente tinha ensino médio, na época 2º grau, porque a gente tinha licenciatura curta, né? Não tinha plena, mas tinha curta. Então eles iam ajeitando pra gente ficar no espaço, porque a gente era escasso, massa intelectual escassa. Hoje não é assim. Eu fico assim, ó, em estado de nervos. Vou usar a expressão da coruja idosa. Estado de nervos quando eu vejo alguém sem projeto de vida aos 20 anos, sem leitura de mundo aos 20 anos, sem compreensão do que quer aos 20 anos, né? E isso fica mais grave aos 40. Quando você pergunta pra pessoa, e aí, né? Com 40 anos, como você se sente na sua obra? E a pessoa diz, eu nunca pensei na minha obra. Na verdade, eu nem sei se fiz obra, porque eu construí minha casa semana passada, né? Ela terminei a construção e não me importei. Quer dizer, não consegue nem fazer analogia da ideia do que seria obra, que seria uma condição mais ontológica, né? Com uma ideia mais antropológica do existir, do pertencer, né? Do ethos do planeta. Né? Então, nesse sentido, veja que nós temos uma grande missão por aí. Porque, né? Repito, no contemporâneo não existe este é meu jeito. No contemporâneo não existe eu não vou fazer deste jeito ou desta forma o processo porque eu tenho um jeito diferente. Todo momento e o tempo no protagonismo do contemporâneo vai exigir da gente flexibilidade, lucidez, reflexão e, repito, capacidade de adaptação. Aí viria o nosso Darwin. Um beijo grande, fiquem bem e eu espero que os conselhos desta coruja idosa tenha feito, né, a possibilidade de cada um e de cada uma pensarem sobre. Um grande abraço e um grande beijo a todos os meus amigos e amigas do saber que, assim como eu, não prontos, né, são sujeitos felizes. Fiquem bem e até a próxima.